Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos começando aqui mais uma aula, mais uma videoaula da nossa série Aplicações Multicamadas, onde nós estamos vendo aí, desmistificando as principais funcionalidades, os principais motivos de se utilizar aplicações multicamadas, né? Na aula anterior a gente começou falando aí um pouquinho sobre o conceito de aplicações multicamadas, como é que funciona, para que serve, né? Onde aplicar e assim por diante. E a gente escolheu, né, na aula anterior, um framework para poder falar nessa série aí sobre multicamadas. A gente viu lá que a gente tem DataSnap, tem REST-DataWare, tem Node.js, tem um monte de outros recursos aí que podem ser utilizados, de outros frameworks que podem ser utilizados, né? A gente vai usar basicamente o REST-DataWare, que é gratuito, que é freeware, né? E eu posso utilizar aqui dentro do Delphi tanto do Enterprise quanto das versões gratuitas, né? Professional e assim por diante. Então a gente vai escolher o REST-DataWare para poder entender um pouquinho esse cenário e ver como é que funciona tudo na prática, tá? Então, na aula de hoje, no vídeo de hoje, criando manualmente o servidor REST-DataWare. Eu vou gravar várias aulas aqui, né? Você vai assistir várias aulas nessa série, mostrando cada detalhezinho, né? Cada forma de utilizar o REST-DataWare. Então hoje a gente vai criar um servidor manualmente. Já existe um servidor do REST-DataWare pronto, né, que é recomendado até pela equipe que desenvolve, já é recomendado utilizar o servidor pronto, mas a gente vai aprender a criar um do zero para ver como é que funciona, tá certo? Então, a aula de hoje criando manualmente o servidor REST-DataWare. Vamos lá então? Bom, vamos lá. Eu tô aqui com um servidor já criado, tá? Bem simples, não tem nem acesso a dados nem nada, é bem simples, bem tranquilo, só para que você possa entender o que a gente vai fazer nessa aula de hoje, tá? Então eu vou executar ele rapidamente aqui, ó. Vocês vão ver que é bem fácil fazer a criação do servidor utilizando o REST-DataWare, tá? Ou DW, como você preferir chamar aí, tá? Bom, aqui eu tenho iniciar, servidor no ar, servidor ativo, né? Vou minimizar aqui, vou abrir uma instância aqui do meu Opera e a gente vai acessar esse servidor, tá? Deixa ele abrir aqui pra gente. Beleza. O meu servidor está rodando aqui na porta no localhost 8082, né? E o nome do meu primeiro evento lá é o TDevRocks, tá? Eu vou colocar isso aqui, ó. Vou só dar um Ctrl C aqui, abrir uma nova aba, vou fechar só para ver que realmente está rodando aqui meu servidor, tá? Então ele está rodando aqui na porta 8082, já pediu para mim aqui a senha, tá? Então test server e test server, tá? Ok, errei a senha aqui. Aqui, ó, ele já executou, né? Deixa eu fechar isso daqui. Já executou e tá aqui, ó, trouxe os dados para mim, tá? Aqui o meu result tá em base 64, então se eu pegar isso aqui, dar um Ctrl C, vou entrar aqui no convert base 64, pegar aqui uma aplicaçãozinha, um site, né, para fazer a conversão. Pegar o primeiro aqui, ó. Se eu colar essa informação, ó, e dar um decode, ele vai mostrar para mim aqui embaixo, olá mundo. Então essa é a mensagem que eu coloquei lá no nosso evento do servidor. Então a gente vai ver agora como criar isso na prática, tá? Então vamos lá, ó. Eu vou fechar aqui, vou dar um file new, vou criar uma aplicação comum, tá? Uma aplicação VCL. E basicamente para a gente montar um servidor eu vou precisar de um data module REST-DataWare, tá? Então tem um data module específico para isso. Então eu vou dar um file new, vou criar aqui um data module qualquer, tá? Ok. Ele é um data module comum, a gente só vai mudar uma classezinha para ele virar um data module do REST-DataWare, tá? Então eu vou deixar ele salvo aqui, vou salvar toda a minha aplicação aqui no C2 pontos. Vou criar aqui multicamadas. Eu vou colocar no exemplo 1 aqui mesmo, só que eu vou colocar aqui servidor novo, tá? Que eu já tenho aqui um servidor gravado, tá? Beleza. Vou salvar aqui. Não vou dar nomes para as units, vou deixá-las padrão mesmo, tá? Salvar. Então salvei aqui os meus componentes, né? Os meus formulários e tal. E a primeira coisa que eu vou fazer é modificar aqui o meu REST, meu data module, tá? Então o que eu preciso fazer aqui, ó? Vou ter que mudar o class dele aqui, a hierarquia dele, né, a herança dele,
eu vou modificar e colocar aqui o nome da classe do servidor REST Dataware, que chama-se colocar aqui, que chama-se server method data module, tá? Então essa é a primeira modificação que você tem que fazer aqui. Para que ele reconheça essa classe, eu tenho que adicionar aqui a unit desse REST Dataware, que chama-se, deixa eu pegar aqui e digitar diretamente, UDW data module, tá? Aqui, ó, beleza. Então esse daqui é a unit referente a essa classe server method data module. Se eu salvar isso daqui e fechar, ó, vou só fechar e abrir novamente, vocês vão notar o seguinte, que ele vai adicionar alguns eventos a mais aqui, que são os eventos relacionados ao REST Dataware, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, clicar no nosso data module, events, você vai ver aqui Massive Process, né, e Reply Event Welcome Message, tá? Então esses três eventos novos aqui, tá? Muito bom. No nosso formulário principal aqui, a gente vai ter que adicionar um componente, né, aqui no REST Dataware Service. Vamos procurar aqui a paleta dele, tá? Já está aqui, ó, REST Dataware Service. A gente vai colocar um REST Service Pooler, tá? Esse é o componente responsável por transformar essa nossa aplicação em um servidor REST Dataware. Ele vai receber as requisições aqui e vai redirecionar para os locais onde a gente vai programar depois, tá? Então esse é o principal componente do nosso servidor. Ele tem aqui uma série de propriedades, né, para serem modificadas de acordo com a sua necessidade, tá? Então nós temos aqui a propriedade Server Params e dentro dela Password, Username e REST Authentication. Isso aqui é a autenticação com o nosso servidor REST Dataware, tá? Então, a partir do momento que alguém tem o seu IP e sua senha, o seu IP e sua porta, né? Ele vai precisar também ter um usuário e senha para poder se conectar. Se a gente fosse comparar isso, por exemplo, com o DataSnap, a gente tem lá os componentes de autorização, de authentication e assim por diante. Então, quem já me conhece, já me segue nas redes, sabe que eu falo bastante aí também de DataSnap, e isso aqui é só fazer uma analogia, né? Então ele tem também um processo aí de autenticação para evitar que as pessoas acessem seu servidor sem autorização para uso, tá? Nós temos aqui também o Service Port, tá? Então a porta do servidor, 8082 é o default aqui, né? O Active, que diz que o nosso servidor está ativo ou não, e outras propriedades, como por exemplo o encoding, né? Para codificar as strings, né, de ida e volta do nosso servidor, tá? Então a gente vai utilizar aqui o UTF-8, vou marcar simplesmente essas informações, tem outras aqui que a gente vai mexer depois, como o SSL, né, e assim por diante. Então basicamente é isso que eu preciso, tá? Muito bom. Para que a gente faça o nosso servidor funcionar, a gente vai colocar aqui um button, tá? E vamos criar um botão aqui para ativar e desativar o nosso servidor, tá? Então vou colocar aqui o botão, vou colocar aqui o caption dele ativar, tá? E vou colocar aqui um label. A gente vai fazer com que esse label receba a string ativado ou não ativado, tá? Então o servidor, o default vai ser inativo, né? Beleza, tá? E aqui a gente vai fazer a programação dele, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, nós temos que informar para o Service Pooler qual que é o REST Dataware, o data module que ele vai utilizar aí, que tem as conexões e assim por diante, tá? Então vamos clicar aqui, ó. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar um uses, né, aqui no nosso data module, tá? No Unit 2. Então tá aqui, eu vou procurar aqui o Unit 2. Beleza. Vou dar dois cliques nela aqui, que esse é o nosso data module, né? E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Nosso REST Service Pooler 1 ponto server method class vai ser igual a t data module 2, tá? Aqui, ó. Que é referente à classe do nosso data module, né? Então se a gente olhar aqui, nosso data module 2, ok?
Então, beleza. Então, feito isso, eu estou dizendo para ele, olha, tudo que tiver lá dentro você vai utilizar aí como... vai ser exportado, né? Vai ser utilizado. Então, esse server method class, né, é a classe do nosso REST Dataware, do nosso data model, que vai conter aí as propriedades, as configurações, as conexões com o banco de dados e assim por diante, tá? E aí eu preciso somente ativar esse REST Puller, né? Como é que eu faço isso? Active, dois pontos igual, not active, tá? Beleza, assim ele vai inverter toda vez que eu clicar novamente no botão. Eu só vou fazer uma brincadeira aqui, né? Se active, vamos pegar aqui, ó. Se active, então, button 1, né? Button 1 ponto caption, dois pontos igual, desativar. Vou mudar aqui para caption. E label 1.caption servidor ativo, tá? Beleza, mesma coisa aqui para o caso inverso, né? Beleza. Então aqui eu vou ativar e aqui inativo, tá? Beleza. Muito bom. Feito isso, a primeira etapa aqui está concluída. O que a gente vai fazer agora é o seguinte: o nosso servidor não está respondendo a nada, né? A gente não criou aí nenhum evento, nenhum acesso a dados, a gente não tem nada, tá? Então, para a gente testar isso aqui, nós vamos fazer o seguinte: eu vou lá no nosso data model, eu vou colocar um componente aqui, que é o componente de eventos dele, tá? Então, existem basicamente duas formas aí de trabalhar, uma delas é com eventos, né? Então, eu vou colocar aqui um evento. Vou chamar esse evento de tDevRocks, tá? E colocar aqui um evento para ele, tá? Eu quero que ele execute alguma coisa aqui. Então, esse evento a gente vai chamar aqui, perdão, né? Aqui a gente vai chamar de tDevRocks e aqui o nome do componente a gente vai deixar ele padrão, tá? Então, vou colocar aqui tServerEvents, tá? O nome aqui, tDevRocks, a gente vai dar para o evento. tDevRocks, ok? Beleza. E aqui nós temos o DW_params, né? Que são os parâmetros desse cara aqui. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos criar um parâmetro novo. Esse parâmetro aqui vai se chamar result, tá? Vai ser o nosso resultado. E aqui, o tipo de parâmetro, né, vai ser do tipo out, tá? Saída. Então, vai ser um parâmetro de saída. A gente vai entrar em detalhes sobre isso aqui em outras videoaulas. Tá? Basicamente isso aqui, se a gente fosse fazer uma analogia, uma comparação com com DataSnap, por exemplo, essa aqui seria a nossa função, né? Então eu vou criar uma função chamada, sei lá, clientes, ele vai receber um ID e vai retornar uma informação qualquer, tá? Então basicamente é isso aí, bem grosseiramente falando, bem chucramente falando, né? Mas enfim, a gente vai ver isso com detalhes nas próximas aulas, fiquem tranquilas, ok? Então basicamente é isso. E aí, para o nosso evento, eu vou fazer uma resposta, né? Então vou fechar aqui, esse é o parâmetro de saída, né? E aqui no nosso onReplyEvent, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vou pegar aqui e vou responder a esse evento. Como é que a gente faz isso? Nós temos uma propriedade aqui que é o params, né? Um parâmetro aqui dentro do nosso evento. Então, params.itemString, ele não vai deixar eu fazer aqui porque tá faltando unit lá em cima no result, tá? A gente já vai colocar no result, não, no uses. Então, as string, dois pontos igual, olá, REST Dataware, tá? A gente já vai ver aqui o que tem que ser adicionado lá em cima, tá? Então, basicamente, é isso aqui que eu vou fazer. Então, esse daqui é o nosso result. Para que ele funcione, eu vou ter que adicionar aqui, ó, ele já adicionou algumas units, né? Eu vou deixar elas aqui em cima, porque isso aqui ele fez automaticamente, né? Vou deixar aqui. O que eu tenho que adicionar na mão são as units. O DW JSON Object, tá? E vou colocar uma nova aqui também. O REST. Essa daqui já tá. A Events, né? Já tá aqui. Então, beleza. É só isso aqui mesmo, tá?
Beleza, é só isso aqui. Vamos ver o que está errado aqui. Provavelmente é o S, né? Aqui, ó, itens string, tá? Então, ó, ele já tirou o vermelhinho ali de baixo, então tá perfeito, tá funcionando, tá? Então vamos dar uma compilada rapidamente aqui, ó. Compilou pra gente e eu vou executar o nosso servidor, tá? Só para fazer uma pequena diferença aqui, né? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar aqui, ó. Vamos colocar aqui em outra porta. Vamos colocar 8084, tá? E vamos executar o nosso servidor, tá? Deixa ele executar. Enquanto isso eu vou abrir o meu Opera. Beleza. O servidor está aqui, ó. Servidor ativado. Ele vai pedir autorização. O Windows, né, vai pedir autorização aqui para executar. Se eu clicar aqui em desativar, ó, desativou, ativou, certo? Então vamos lá. Vamos ver se ele ativou mesmo. Então vou pegar aqui, ó, cancelar isso aqui. Vou só colocar 8084 aqui, ó. Dar um Enter. Ele vai pedir ali pra gente usuário, né? Olha lá, executou. Temos aqui o nosso resultado. Vamos lá no base 64. Ctrl V. Decodificar. E ele vai mostrar pra gente aqui, olá, REST Dataware. Então, como vocês podem ver, é bem simples a gente criar e colocar em execução um servidor REST Dataware no ar, tá? A gente ainda vai aprender outras coisas, como por exemplo, acesso a dados, né? Então, aqui no nosso Data Model, a gente vai colocar, por exemplo, um acesso a um Firebird, a um SQL Server, a um MySQL, assim por diante. Então, a gente vai aprender isso numa próxima aula. Então, o que eu queria passar para vocês aqui hoje é a simplicidade da criação de um servidor aí para a gente poder começar a colocar as nossas regras de negócio, tá certo? Bom, então na nossa agenda de hoje, né, criando manualmente o servidor REST Dataware, né, espero que tenham gostado. Aqui estão as nossas redes sociais, o portal, o Face, né, YouTube e assim por diante. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui, aperte no botão inscrever-se e também no sininho aí para você poder receber as novas vídeos, né, os novos vídeos dessa série, tá? E aqui também na descrição vocês vão encontrar aí a opção entrar na lista, né? Você pode entrar na nossa lista de transmissão para que eu possa enviar para você aí todas as novidades do canal, tá certo? Então, muito obrigado, bons estudos e até a próxima.